Olá, pessoal! Prof. Charlene, então, vai dar sequência à correção dos exercícios do 8º ano relativos à apostila de vocês. Então, nós vamos agora nos focarmos no iluminismo. O assunto do iluminismo, gente, como vocês vêm acompanhando aí no decorrer do ano, ele é um assunto que vai nortear os outros conteúdos, porque o iluminismo, ele é um movimento também chamado de ilustração ou século das luzes. O iluminismo ele vem mudar um pouco esse contexto de uma sociedade, então, que na Idade Média tinha a igreja por base de ideologia, entra na Idade Moderna com um outro sistema econômico ali, né, surgindo no contexto do final da Idade Média, que é essa transição, né, do feudalismo para o sistema capitalista. Então a gente tem a burguesia surgindo aí, ávida por lucro, e ainda uma sociedade regrada, né, pelo que a gente define como antigo regime. E os iluministas vão vir contestar esse contexto. Por quê? Porque para a economia capitalista conseguir crescer, era preciso tirar essas barreiras que eram impostas pelo antigo regime. Então, os filósofos iluministas, vários deles, né, John Locke, Adam Smith, Montesquieu, Rousseau, D'Alembert, Diderot, Kant, né, eles, na verdade, surgem num contexto de mudança, num contexto de fazer com que a sociedade ela derrubasse esse antigo regime, que é o absolutismo do rei, o autoritarismo dele, esse poder incontestável, a política que esse rei utilizava, que era a política mercantilista, uma política intervencionista, cheia de barreiras e entraves e proteções para uns e limitava alguns também. Então, eles queriam romper com isso. E também com a intolerância religiosa, porque o pensamento era muito regrado pelo que era determinado pela Igreja Católica. Assim, então, surge esse movimento que vai defender a liberdade, né, econômica, não a liberdade dos indivíduos, sim, mas num contexto que o iluminismo é um movimento burguês, tá? Isso a gente não pode esquecer. Por ele ser um movimento burguês, quando ele defende liberdade, igualdade, que até é o lema da nossa bandeira do Rio Grande do Sul, né? Ele defende uma liberdade porque uma colônia, por exemplo, que não é livre, ela não pode comprar de outros países. Então, tudo em prol da burguesia, tudo em prol do capitalismo, né? Então, essa liberdade, por exemplo, um escravo. Se um escravo não é livre, ele não tem salário, então ele não pode comprar. Então, entendendo a conjuntura da situação, então o movimento iluminista é um movimento burguês para a expansão desse crescimento econômico, para a expansão do capitalismo, né? E tudo que entravasse a economia. Então, eles surgem com esse propósito, tá? Que nem a igualdade. A igualdade não é que nós vamos ter o mesmo salário, né? Vamos ter todos iguais. Não. A igualdade que os filósofos iluministas defendiam era a igualdade de oportunidade. Na hora da compra e da venda, não ter regalia para um ou para outro. Não, o valor da mercadoria é tanto que quem chegar primeiro leva. Ok, gente? Eles defendiam também o direito da propriedade privada. A partir do momento que eu comprasse algo, aquilo se tornava meu, tá? Então, isso é um movimento burguês. Ok? Então, um movimento onde eles são inspirados no uso da razão, da ciência, das ideias, e não numa visão que a igreja explicava, né? O universo. Então, eles querem mais o quê? O raciocínio, o esclarecimento, o uso da ciência, da razão, ok? Então, nós vamos ir lá para as questões e vamos ver como que a gente vai colocar isso, né? Nas respostas, ok? Então, a primeira questão diz o seguinte: explique o que os iluministas defendiam. Então, aqui, lá na página de vocês da apostila, que é a página 11, tá? O que os filósofos iluministas defendiam, né? Eles defendem a liberdade desde o ponto em que uma colônia, um país que não é livre, não pode comprar. Uma pessoa que não é livre, que é escravo, não tem salário, porque é um movimento burguês. A igualdade, eles defendem a igualdade de oportunidade na hora da compra e da venda, direito à propriedade privada, a liberdade de expressão, tá? A liberdade de culto religioso,
ok? Isso é o que eles defendiam. Na segunda questão, explique o que os iluministas combatiam. Aí entra essa questão que eles combatiam o antigo regime. O que era esse antigo regime? O antigo regime, gente, ele era o sistema absolutista, onde tu tem um rei, então o povo, a população, ele não escolhe o seu representante político. A sua política mercantilista, porque o rei se metia, né, uma política intervencionista, não há liberalismo, então esse rei se metia em todos os ramos, né, isso acabava prejudicando o desenvolvimento econômico, e a intolerância religiosa, porque para os burgueses, no ato da compra e da venda, não importa que tipo de religião que tu vai praticar, né, então eles combatiam esse antigo regime, que é o absolutismo, o mercantilismo e a intolerância religiosa. Agora tem umas questões de marcar e eu vou focar para vocês contextualizar comigo aqui, ok? Número 3. Sobre o iluminismo, é correto afirmar que defendia a doutrina de que a soberania do Estado absolutista garantiria os direitos individuais e eliminaria os resquícios feudais ainda existentes. Ele não vai defender Estado absolutista, ele é contra. Então essa tá fora. B. Propunha a criação de monopólios estatais e a manutenção da balança de comércio favorável. Isso aqui é coisa lá do mercantilismo, gente. Então tá fora, porque eles combatiam o mercantilismo. C. Criticava o mercantilismo. A limitação ao direito à propriedade privada, o absolutismo, a desigualdade de direitos e deveres entre os indivíduos. Então, a correta aqui seria a letra C. Né? A letra D, acreditava na prática do entesouramento, né? Não. E consistia na defesa de igualdade de direitos e liberdades individuais, proporcionada pela influência da Igreja Católica, não, né? Então, aqui seria liberdade de culto, de religião, né? E não com a influência da Igreja Católica. Então, vamos para a questão de número 4. No período do Iluminismo, no século XVIII, o filósofo Montesquieu defendia. O que o Montesquieu defendia, gente? Montesquieu criou o Espírito das Leis. É uma obra importantíssima, cai muito nas provas. E o Espírito das Leis, o Montesquieu cria a divisão dos 3 poderes, em executivo, legislativo e judiciário, que seria a letra B. E o Montesquieu acreditava nisso porque, gente, ele dizia que os poderes tinham que ser livres e autônomos e que nenhum poder deveria se subordinar, né, ao outro poder para existir a democracia. Olha que interessante, né? Então, lá naquela época ele já criou isso aqui que, na verdade, a divisão dos 3 poderes até hoje, né? Por exemplo, aqui no município o executivo é o prefeito, né, seus secretários, legislativo, os vereadores e o judiciário, né, carregado de exercer e executar as leis. 5. O pensamento iluminista, baseado no racionalismo, individualismo e liberdade absoluta do homem, ao criticar todos os fundamentos em que se assentava o antigo regime, revelava as suas contradições e as tornava transparentes aos olhos de um número cada vez maior de pessoas. Entre as críticas ao antigo regime mencionadas no texto, podemos citar a rejeição iluminista do absolutismo monárquico, né, gente? É o que mais, olha ali, a liberdade absoluta do homem, né? Então, ele critica esse antigo regime a partir do momento que ele, né, vai falar ali do absolutismo monárquico do rei. Então, letra E. E a 6... Os filósofos adulavam os monarcas e os monarcas adulavam os filósofos. Assim se refere o historiador Touchet à forma do Estado europeu que floresceu na segunda metade do século XVIII. Os reis filósofos, temendo revoluções sociais, introduziram reformas inspiradas nos ideais iluministas. Essas observações se aplicam. Aonde essas observações se aplicam? Letra B, gente, ao despotismo esclarecido. O que essa questão quer dizer? Não sei se vocês lembram quando a gente estudou sobre o iluminismo, eu fiz uns videoaula para vocês também. Um despota esclarecido era um rei absolutista. Mas esse despota, com medo nesse rei, né, imagina que várias revoluções agora vão acontecer, tirando o poder dos reis, né, a Revolução Inglesa já tinha tirado o poder do rei, agora vai vir a Revolução Francesa, aí a independência dos Estados Unidos, né, algumas revoluções até no Brasil vai trazer, né, tanto que a bandeira do Rio Grande do Sul tem, né, como lema
as ideias iluministas. Então o iluminismo ele vai permear, né, o mundo de ideias agora para a derrubada desse antigo regime. Então muitos reis, muitos monarcas tinham medo disso. Então o que eles fizeram? Eles adotaram algum filósofo, algum desses pensadores que eu falei para vocês, ou Rousseau, ou Locke, ou Diderot, ou D'Alembert, enfim, e trouxeram para dentro do seu reino para fazer reformas, né? Então, quando um filósofo se aproximava de um rei, ele fazia reformas, esse rei, para não perder o poder, para dizer que ele era moderno, que ele estava, né, em comum acordo com essas reformas, ele era chamado de despota esclarecido. Então nós temos, né, um exemplo muito típico que costuma cair muito em prova, que é o Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal era ministro nessa época, né, de um rei de Portugal, que é o Dom José I, e aí ele fez reformas. Por que eu tô falando no Marquês de Pombal? Porque o Marquês de Pombal é interessante para nós, porque o Brasil era colônia, né, de Portugal nessa época. E aí, então, essas medidas tomadas pelo Marquês de Pombal vieram para o Brasil, porque o Brasil era colônia de Portugal. Então, o que ele fez? Ele fez diversas reformas, né? Inclusive, uma delas foi incentivar o comércio, as manufaturas, e ele reformou todo o sistema de ensino. Então, a educação no Brasil, até esse momento aí do Marquês de Pombal, que a gente está falando, século XVIII, a nossa educação era feita pela igreja católica, né, quando trazia os jesuítas para cá, enfim, e então era muito assim, ainda voltada às instituições religiosas. E aí o Marquês de Pombal mandou os jesuítas voltarem para Portugal, e aí o ensino passou realmente, né, então, a tomar um rumo diferente, um rumo de instituição educacional, ok? Tranquilo, pessoal? Então a gente segue nessa correção, nessa revisão de conteúdos. E vamos para o próximo videozinho aí que eu vou encaminhar para vocês, ok?